E gostaria agora de convidar o ministro de Estado de Portos e Aeroportos, senhor Silvio Costa Filho, para fazer o uso da palavra. Primeiro, meu muito bom dia a todos e a todas. Eu quero inicialmente cumprimentar para a infraestrutura brasileira. Quero cumprimentar a toda a imprensa que está aqui presente, cumprimentar todos os canais institucionais de participação popular, a todo o setor produtivo brasileiro. Quero cumprimentar você, Tufi, que tem feito um trabalho profundamente importante para a infraestrutura brasileira e ajudado o Brasil na agenda do desenvolvimento e, sobretudo, fazendo as entregas em infraestrutura que o Brasil precisa. Parabéns pelo trabalho. Quero cumprimentar meu amigo, companheiro de equipe, o nosso ministro, senador Renan Filho. Quero cumprimentar meu companheiro de Câmara Federal, Fernando Maregoni, esse ato representando o Congresso Nacional. Quero cumprimentar Guilherme Sampaio, diretor-geral da NTT. Quero cumprimentar nosso Jorge Bastos, diretor-presidente da Infra S.A., em seu nome cumprimentar toda a Infra, cumprimentar Walter Souza, diretor de Relações Institucionais da CNT, em seu nome cumprimentar o presidente Wander, cumprimentar Wagner Ferreira, superintendente de infraestrutura da CNI. Quero cumprimentar Davi Barreto, e quero, Davi, mais uma vez me colocar à disposição e saudar todos os representantes do setor produtivo brasileiro. Primeiro, Tufi, dizer da alegria de poder participar desse encontro estratégico para o Brasil, que é o Brasil nos Trilhos. Estava ontem à noite fazendo uma reunião com o presidente da Câmara, Hugo Mota, conversando com alguns líderes partidários, para que a gente possa efetivamente fazer uma reflexão do momento estratégico que nós estamos vivendo no Brasil. Quando a gente faz hoje uma pesquisa de opinião pública, a gente sabe que, infelizmente, o Congresso Nacional ele está muito em xeque perante a opinião pública. O Congresso Nacional ele está muito exposto do ponto de vista da opinião pública, porque muitas vezes a própria sociedade ela não tem a compreensão do que é que foi feito efetivamente nos últimos anos. E apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as diferenças, eu estou colocando isso, porque isso dialoga com a pauta da infraestrutura brasileira, nós conseguimos avançar bastante em temas importantes que estão efetivamente consolidando a economia brasileira. Primeiro, nós avançamos lá atrás na reforma trabalhista, que foi fundamental para o Brasil. Depois nós avançamos na reforma da Previdência, que deixou aí 800 bi para que a gente pudesse sinalizar para o equilíbrio das contas públicas, nos qual eu tive o privilégio de ser vice-presidente à época na Câmara da Comissão da Previdência. Depois nós avançamos no novo marco legal do saneamento, fundamental para o Brasil. Nós avançamos na nova lei das licitações. Eu tive o privilégio de ser o relator da autonomia do Banco Central, onde nós demos ao país a governança ao nosso Banco Central, independente do presidente da República, nós termos um banco autônomo que dialogasse com a governança e com a globalização do sistema bancário internacional. No ano passado, nós avançamos estrategicamente na reforma tributária, para diminuir esse manicômio tributário no Brasil. Então, todos esses avanços que nós tivemos, a exemplo do Plano Logístico Nacional, eles foram fundamentais para que a gente pudesse estar cada vez mais consolidando a economia brasileira. E hoje, apesar do radicalismo que a gente vive no país, apesar nessa polarização que vive o Brasil, não só aqui, mas que vive o mundo, a Europa, os Estados Unidos, entre outras nações, países emergentes e grandes países mundiais,
a gente percebe que, apesar de todas as dificuldades, a gente tem no Brasil uma democracia consolidada, nós temos no Brasil as instituições que funcionam, e isso vem consolidando cada vez mais uma imagem positiva no Brasil perante aos agentes econômicos. Eu falava com o ex-presidente do Banco Central, o Roberto Campos, e ele me dizia recentemente que o mundo tem quase 3 trilhões de dólares à procura de investimentos. Investimentos em portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, saneamento, petróleo e gás, aviação, e o Brasil passou a ser um dos grandes players internacionais como alternativa de se prover investimentos. Porque nós temos aqui, Jorge Bastos, bons projetos no Brasil, nós temos projetos que dão boa remuneração e temos projetos que dialogam com o que o mundo quer, que é a pauta da sustentabilidade, a transição energética, a descarbonização, o novo combustível do futuro. Por que é que eu estou colocando tudo isso? Porque para a gente falar no Brasil nos trilhos, a gente precisa falar efetivamente do que é que foi feito para que a gente pudesse fazer uma reflexão pensando no futuro do Brasil. E certa feita eu cheguei lá na Faria Lima, que vem errando constantemente o crescimento do Brasil, porque há hoje uma diferença do Brasil digital para o Brasil real, porque muitas vezes o cara que está lá na Faria Lima, eu tenho grandes amigos que fazem parte do setor produtivo brasileiro, ele está ali na frente de um computador, analisando como é que está o budget do dia, como é que está o IPO daquela empresa A ou daquela empresa B, mas ele não acompanha o que é que está acontecendo na Transnordestina, lá no Nordeste brasileiro. Ele não sabe o impacto de uma FIOL na vida das pessoas. Ele não sabe uma obra no setor portuário que está acontecendo no Amapá, que está mudando completamente a cadeia produtiva regional. Por que é que eu estou colocando isso? Porque eu lembro que quando eu assumi o ministério, certa feita alguém virou e disse, mas Silvio, o governo do presidente Lula tem preconceito com quem produz. E não é verdade. Se tem um governo que dialoga com o setor produtivo, é o governo do presidente Lula. Porque o melhor ano das concessões no Brasil tinha sido, Davi, no seu governo em 2004. E 20 anos depois, o melhor ano da história das concessões no Brasil foi em 2024, que nós tivemos o maior volume de concessões da história. E quando a gente pega hoje o setor ferroviário brasileiro, nós tivemos em 24, Davi, o melhor ano da história do setor ferroviário brasileiro, como vocês sabem. Investimentos de 14 bilhões de reais, mais de 3 mil quilômetros de ferrovias anunciadas, 10% do que o Brasil tem. Um conjunto de projetos que estão precificados para se iniciarem ainda esse ano, como a Transnordestina lá em Pernambuco, de Salgueiro a Suape, que vai ser muito estratégico para o desenvolvimento do Nordeste. Então, eu estou colocando isso porque eu acho que se tem um setor que merece o apoio do Estado brasileiro, que precisa de uma atenção daqueles que fazem a boa política e que defendem a gestão que dialoga com a agenda do desenvolvimento do Brasil, é, sem dúvida alguma, o setor ferroviário brasileiro. E é por isso, Tufo, que eu tenho trabalhado ao lado do ministro Fernando Haddad e tenho trabalhado, Jorge, com o ministro Rui Costa, para que a gente possa, lá no fundo da Marinha Mercante, que hoje é a melhor taxa de operação do mercado brasileiro, a gente possa sonhar em incluir crédito através do fundo da Marinha Mercante para projetos ferroviários que estejam na poligonal dos portos brasileiros. Porque com as ferrovias levando as operações portuárias, a exemplo da Rumo, por exemplo, lá no Porto de Santos, a gente vai mais de crescer 30%, se a gente levar a ferrovia, 30% a 50% o escoamento da produção brasileira. Então, é por isso que o setor ferroviário brasileiro ele tem que ser prioridade. Como também um setor que a gente tem priorizado no Brasil é o setor hidroviário. O Brasil nunca fez
Vejam que absurdo. O Brasil, Jorge, nunca fez uma concessão hidroviária no país. Nós vamos fazer a primeira agora, que é a hidrovia do Paraguai, estratégica para o desenvolvimento da América do Sul, que vai levar o minério, vai levar a celulose do norte do Brasil, subindo até o porto do Chancay, no Peru, e a gente está anunciando, estive lá na segunda-feira no Amazonas, cheguei aqui, era meia-noite do Amazonas, lá com o senador Almar Aziz e com o senador Eduardo Braga, anunciamos lá 4 bilhões de investimentos na compra de 400 barcaças, empreendimento que está gerando 7 mil empregos na região norte do Brasil e vai ajudar no escoamento da nossa safra. E na hora que a gente tem a hidrovia, nós estamos falando de redução de custo logístico em 40%, e isso dialoga com a pauta da sustentabilidade, já que a cada 10 barcaças, nós estamos falando aí de mais de 1.000 caminhões a menos nas nossas rodovias. Então, o Brasil precisa ter efetivamente esse grande plano nacional logístico, que dialoga com ferrovia, com hidrovia, com rodovias reestruturadas, como tão bem tem feito o nosso ministro Renan Filho, para que a gente possa ter o fortalecimento da escoação e da produção brasileira. Eu estou muito animado com o momento do Brasil, muito animado. Eu acho que, mesmo você sendo de direita, de esquerda, de centro, se um caba de direita bolsonarista radical chegar aqui, fechar o olho, ele vai dizer: rapaz, eu não sabia que o Brasil estava indo numa direção tão positiva. Por que é que eu estou colocando isso? Porque muitas vezes as pessoas estão cegando. Eu sou formado em pedagogia e em administração. A gente está vivendo uma sociedade cada vez mais aculturada, onde a cada 15 jovens no Brasil, a cada 10 jovens que chegaram a 15 anos, sequer um leram um livro no Brasil. E hoje os nossos amigos, a nossa geração, quando a gente vai conversar, o cara recebe uma notícia do Zap, de Silvio é feio, Silvio é chato, o cara já sai dali falando mal de mim. Então, isso é o Brasil que a gente está vivendo, onde as pessoas não querem se aprofundar, não querem ler, não querem discutir o Brasil, não querem fazer uma reflexão do que é que está acontecendo no país. Porque, se você analisar o setor portuário brasileiro, e eu estou vendo o tempo, estou só preocupado aqui com a hora, o setor portuário brasileiro, em 2024, foi o melhor ano da história. Crescimento de 5% no setor portuário, setor de contêineres cresceu mais de 18% em operações, o maior volume de movimentação de cargas da história do Brasil, 1 bilhão e 300 milhões de toneladas no Brasil. E o que é que a gente está vendo? O crescimento da economia. O mercado financeiro, em 2023, precificava um crescimento do Brasil na ordem de 0,8% no melhor cenário. Crescemos 3%. Em 2024, Febraban, XP, BTG, Itaú, os 40, 50 agentes econômicos, principais agentes econômicos do Brasil, precificavam um crescimento no país no melhor cenário de 1,5%. Terminamos 2024 crescendo mais de 3,4%. E agora, em 25, onde o mercado precificava um crescimento de 1,8%, nós vamos crescer 2,5%, apesar dessa taxa de juros abusiva, exorbitante, que não condiz com a realidade da economia brasileira. Apesar de toda essa dificuldade, a gente está vendo o controle da inflação, a inflação dando 4,8%, o mercado precificava 5,5%, a gente está tendo a menor taxa de desemprego da história do Brasil, 5,6%, só não trabalha quem não quer. O esforço do governo, onde mais de 2 milhões de brasileiros já saíram do Bolsa Família porque foram trabalhar, que poucas pessoas têm essa informação. A gente está tendo um crescimento na indústria em 4%, o crescimento no setor de serviços em 3%, o turismo no país batendo todos os recordes. Crescemos no turismo internacional nesse primeiro semestre, crescemos 14%, no turismo interno brasileiro crescemos mais de 10%,
a gente está tendo o maior volume de jovens empregados no Brasil. O Brasil voltou a sair do mapa da fome, o que é muito bom fazer ajuste fiscal, como na Argentina, deixando mais de 20 milhões de argentinos na miserabilidade, passando fome. É muito bom fazer ajuste fiscal naquele que está no ar-condicionado, numa planilha, trabalhando, sem saber o que é que está passando um pai de família, sem ter como oferecer uma pizza no final de semana, ou sem ter um pedaço de carne para comer, dentro do Brasil real que a gente está vivendo. Parece brincadeira, Natália, eu ando muito no meu estado e eu tenho andado no Brasil. Para a gente isso, muitas vezes, não vale nada, mas eu sou pai de 2 filhos, de Silvinho e Luísa. Um pai virou para mim, eu fiquei com essa mensagem na cabeça, o menino de 6 anos dele, o filho dele, ele disse: Silvio, as coisas estão caminhando, eu estou vendo que a gente está aumentando o poder de compra da gente, e eu comecei a dar Danoninho para o meu filho. Veja que coisa simples para todo mundo que está aqui, mas isso para um pai, que quando leva seu filho no supermercado, o cara compra o arroz, compra a carne, compra o feijão, compra uma galinha, ele não sabe nem o que é, muitas vezes, um Danone, um queijo diferenciado, ou um Roquefort, como as pessoas, não é isso? É isso, como as pessoas falam. Esse é o Brasil real. Por que é que eu estou colocando tudo isso? Que vocês, pessoal, que fazem parte da infraestrutura brasileira, vocês que trabalham pelo desenvolvimento do Brasil, nós temos, a nossa geração, muita responsabilidade com esse Brasil que se desenha. Eu acho que na hora das eleições nós temos que fazer o debate, temos que fazer o enfrentamento, mas nós precisamos fazer a boa pedagogia do que acontece no Brasil. É impressionante como as pessoas lá fora falam bem da gente, e é impressionante como nós mesmos falamos mal da gente. É cultural essa questão no Brasil. Então eu estou colocando tudo isso, porque eu acho que vocês que dialogam com a agenda produtiva, vocês que acreditam no futuro do Brasil, e é aqui que nós queremos criar os nossos filhos, os nossos netos. Ninguém quer criar filho para botar em Harvard, botar lá em Londres, morar em Portugal, que é a maioria do que acontece hoje. O cara tem muito dinheiro, vive de herança, vai morar lá em Portugal, em Londres, vai morar na França, só botando defeito na gente, e esquece de cuidar do Brasil. Então, eu acho, Maregonde, que a nossa geração, ela tem muita responsabilidade com o Brasil. Nós precisamos transformar cada vez mais o Brasil dos brasileiros. Estou muito feliz com a química que rolou do presidente Trump com o presidente Lula. Eu espero que essa química ela se aflore muito mais no entendimento de uma construção coletiva, porque são muitas vezes as diferenças que constroem as convergências. E o Brasil nunca precisou tanto de convergências como a gente está precisando nesse momento. E nós temos, Davi, uma bela oportunidade de nós avançarmos bem no setor portuário brasileiro. Nós estamos fazendo esse ano, e eu brinco isso com o Tarcísio quando eu comparo com ele, em 10 anos, 12 anos da Lei dos Portos, foram feitas no Brasil, a Lei dos Portos é a 12.815/2013, foram feitos 40 leilões no país, com investimentos de 6 bilhões de reais. Em 4 anos do governo do presidente Lula, do nosso governo, nós vamos fazer o equivalente a 60 grandes leilões no Brasil, a exemplo do Tecon Santos 10, que será o maior leilão da história do setor portuário, como já foi no Rio de Janeiro ano passado, o ITG 29, que foi o maior leilão, que foi quase 3 bi de investimentos. E agora a gente espera o Santos 10, que vai dobrar a capacidade de operação de contêineres no Porto de Santos, e a gente tem um conjunto de operações portuárias para acontecer no Brasil, que a gente está trabalhando para diversificar. São novos portos no Norte, no Nordeste, no Sul, e tudo isso vai gerar muitas oportunidades, muito desenvolvimento. E para falar em desenvolvimento, nós temos que falar de crédito. E é por isso que eu quero cumprimentar a nossa Luciana, do BNDES, que está fazendo um belo trabalho, ajudando muito o setor portuário brasileiro. Seja bem-vinda, e me colocar, pessoal, à disposição de vocês, para que a gente possa efetivamente sonhar com um Brasil mais justo, mais humano, mais solidário, mais fraterno, e sonhar que a gente possa ter um Brasil mais igual e de mais oportunidades
para o povo brasileiro. E o setor ferroviário, ele é fundamental nessa agenda do desenvolvimento do Brasil. Parabéns e bom evento. Conte com a gente. Obrigado. Obrigada, ministro.